que falaram, que escreveram, movidos pelo poder glorioso do Espírito do Senhor. O Senhor, nosso Deus, no período da tarde de hoje, o Senhor falou no meu coração para que eu lesse esse texto. E geralmente a gente tem o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias, mas o Senhor me levou nesse texto. Eu não sabia que nessa noite eu estaria ministrando a palavra de Deus aqui, mas o Senhor me levou a ler esse texto, meditar nesse texto, e o Espírito Santo foi falando algo comigo dentro desse texto tão familiar, tão conhecido, acerca dessa serva de Deus, dessa privilegiada serva de Deus, que teve a oportunidade de receber da parte de Deus o anjo Gabriel, que trouxe uma notícia muito boa, era uma notícia muito agradável a Maria. O anjo Gabriel foi o anjo que esteve trazendo também para Daniel. Quando você estuda os capítulos de número 9, 10, 11 de Daniel, você vai ver o anjo Gabriel também trazendo para Daniel ali um consolo, fortalecendo a fé de Daniel. E nesse capítulo ele está aqui já no Novo Testamento, ele está conversando com Maria, aquela que foi agraciada por Deus. Mas eu estava pensando, meditando, como Deus é grande, é poderoso e utiliza pessoas tão pequenas como nós. Imagine um Deus tão grande, um Deus que a Bíblia diz que Ele assenta nos céus e os seus pés molham no mar. Tamanha é a grandeza desse Deus. Mas esse Deus tão grande, Ele cabe no coração do homem. Esse Deus tão poderoso, vocês se lembram de Salomão, quando construiu o templo, que ele fez uma das maiores orações da Bíblia Sagrada, uma oração longa, maior no sentido de ser tão longa. Salomão, ele chega a dizer para Deus: Deus, ó Todo-Poderoso, o Senhor é tão grande, os céus e aos céus não pode te conter, tamanha é a sua grandeza. Imagine esse templo feito por mãos humanas. Mas aí Salomão humildemente ele se inclina diante de Deus e ele começa a suplicar a Deus que viesse para dentro do templo. E o Senhor, o Todo-Poderoso, veio, e a Bíblia diz que o templo encheu da glória desse Deus, ao ponto que os sacerdotes não conseguiram ficar ali dentro, tamanha era a glória de Deus. E aqui nesse capítulo a gente vê a manifestação de Deus na vida de uma mulher, na vida de uma serva do Senhor. Então Deus pega pessoas, pegou no passado, pega no presente e pegará no futuro pessoas, vidas, para que Ele possa usar, para que Ele possa utilizar. Você observa na palavra do Senhor que para cada um Deus deu uma missão, para cada um Deus deu uma tarefa. Quando você olha para Abraão, Deus escolhe Abraão para ser o pai da fé. Quando olhamos para Moisés, Deus utiliza Moisés como instrumento para arrancar aproximadamente quase 3 milhões de pessoas do Egito. Quando você olha para Davi, o Senhor escolhe Davi não só para matar o urso, o leão, não só para matar o gigante, mas para assumir o trono em lugar de Saul. Quando você olha para os profetas, tanto menores como os profetas maiores, cada um teve uma utilidade, cada um foi utilizado pelo Senhor de uma forma, tanto os menores como os maiores, teve uma missão dada por Deus. A exemplo, nós temos o profeta messiânico, que é o profeta Isaías, que teve essa missão de falar do Cristo 700 anos a 750 anos antes do nascimento de Cristo. Miqueias também tem essa oportunidade de falar de Jesus,
e tantos outros tiveram oportunidades de profetizar, tanto para os seus dias como para dias futuros. A gente observa isso no Velho Testamento, Deus pegando pessoas e fazendo dessas pessoas utensílios, vasos, na sua poderosa mão. Mas não é só no Velho Testamento que nós encontramos isso. Nós encontramos isso também no Novo Testamento. Deus escolhendo pessoas para que pudessem ser utilizadas por Ele. É tanto que Jesus, ao iniciar o seu ministério, Ele já inicia seu ministério, jejuando, orando 40 dias, e logo Ele começa a chamar seus seguidores. E observe o quanto esses seguidores de Cristo foram utilizados pelo Senhor. Eles incendiaram Jerusalém depois do Pentecostes. Eles incendiaram Samaria, Judéia. Todos eles foram inflamados pelo poder do Espírito Santo e utilizados por Deus de forma gloriosa. O que dizer de Paulo, o apóstolo São Paulo, que teve um encontro marcante com Cristo? Após esse encontro, ele então foi utilizado poderosamente pelo Senhor nosso Deus, ao ponto de pregar para pessoas que os 10 discípulos não conseguiram pregar para aquelas pessoas que Paulo pregou. Tamanha era a graça, tamanha era a sabedoria que Deus deu ao apóstolo São Paulo. Ele foi em lugares que muitos dos discípulos não foram. Então assim, Deus escolheu cada pessoa para uma função. O Senhor escolheu cada pessoa, e todos nós fomos escolhidos. Não foram nós que escolhemos o Senhor. Quem nos escolheu foi Deus. João, capítulo de número 15. Não se alegrem porque vocês me escolheram, mas se alegrem porque eu escolhi a vocês. Além de nos escolher, Deus nos nomeou para que a gente possa ir e dar frutos. E não é um fruto que é só um mês, são fruto permanente. Não vos alegreis porque vocês me escolheram, mas alegrai-vos porque eu escolhi a vocês e vos nomeei para que vocês deem frutos permanentes. E nesse capítulo que eu li com vocês, Deus está escolhendo mais uma pessoa. Deus, eu costumo dizer que escolhe pessoas que ninguém escolheria. Deus chama aqueles que ninguém chamaria. Deus levanta aqueles que ninguém levantaria. Deus usa aqueles que ninguém usaria. Deus escolhe de lugares diferentes. Deus escolhe de povoados pequenos, de vilarejos, mas Deus também escolhe nas grandes metrópoles. É Ele que escolhe, é Ele que chama, é Ele que prepara o vaso, o utensílio, é Ele que separa, é Ele que consagra, é Ele que unge, é Ele que utiliza cada um de nós nas suas mãos. Eu gostaria que você valorizasse aquilo que Deus tem feito na sua vida, porque você já é um escolhido. Talvez você não está aqui com o microfone na mão pregando, mas você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu para algo na sua seara, na sua obra. Não se sinta inferior a ninguém. Você foi escolhido pelo mesmo Deus que escolheu Maria, pelo mesmo Deus que escolheu Abraão, pelo mesmo Deus que escolheu Moisés, pelo mesmo Deus que escolheu Davi, pelo mesmo Deus que escolheu Miqueias, Obadias, Zorobabel, pelo mesmo Deus que escolheu os apóstolos, os profetas, pelo mesmo Deus que escolheu os profetas da nossa era, os homens que Deus tem usado nesse período. Pelo mesmo Deus você foi escolhido, pelos pais da igreja, você foi escolhida por esse Deus, e o seu nome está escrito no livro da vida. Alegrem-se por isso, de ter o perdão dos pecados e o seu nome escrito no livro da vida. Maria foi uma escolhida de Deus. Quem escolhe Maria para essa missão é o próprio Deus, é o Eterno que está escolhendo. Não foi Maria que escolheu. Jamais Maria, por mais santa, por mais que fosse uma mulher de Deus, uma jovem de Deus,
uma virgem de Deus, uma jovem que estava ali pronta para ser utilizada. E o vaso precisa estar pronto, porque o vaso não sabe a hora que vai ser utilizado. Eu quero que você entenda isso. Você não sabe a hora que o Senhor vai chegar e você vai utilizar você. Então não descuide disso, esteja sempre atento, porque o Senhor tem te escolhido e Deus não tem te escolhido para você ficar com os braços cruzados. O Senhor tem te escolhido para que você faça algo no seu reino, na sua obra. E o texto bíblico que nós lemos, capítulo de número 1, versículo de número 1, nos diz: então no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel. Meus irmãos, que privilégio! Eu não estou dizendo que é um privilégio só dela ter recebido o anjo Gabriel, mas é um privilégio de ter sido escolhida. Então no 6º mês, Deus enviou. Quem é que enviou aqui, irmãos? É Deus que enviou, porque os anjos, eles estão a serviço de Deus. Os anjos não recebem adoração, os anjos adoram ao Senhor. Quem é que não se lembra quando João, o apóstolo do Senhor, encantado com a beleza do anjo, ele foi se inclinar diante do anjo, e o anjo não aceitou. O anjo disse: adoração, ó João, é só para aquele que criou o céu, para aquele que criou os anjos, para aquele que criou a terra. A ele sim toda a honra e toda a glória. E João entendeu, e os anjos que estão aqui dentro desta casa, eles entendem que nós não estamos falando mal deles. Eles entendem que a glória, a honra, a adoração, o louvor é dado somente a Jesus, nosso Salvador amado, nosso Salvador querido. Versículo de número 1, aliás, versículo de número 26, o anjo foi enviado, porque Deus enviou. É Deus que rege, é Deus que governa, é Deus que sabe o local, é Deus que sabe a cidade, é Deus que sabe o nome, é Deus que sabe a missão de cada um. E Deus está enviando para onde? Para uma cidadezinha pequena, humilde, desprezível aos olhos humanos. Alguns historiadores dizem que essa cidadezinha tinha aproximadamente 1.600 para 2.000 pessoas nesse período. Hoje, claro que é bem maior, mas nesse período era uma cidadezinha tão insignificante que quando o Natanael, Filipe, aliás, foi pregar para o Natanael, ele disse: rapaz, eu encontrei. O que você encontrou? Eu encontrei a Jesus de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Lá é pequena demais, lá é uma cidade insignificante. Meu irmão, Deus chama da onde Ele quer chamar, da família que Ele quiser chamar. Ele escolhe da família que Ele quiser escolher. Davi, quando Deus o chama, ele diz: a minha família é a menor. Gideão diz: eu sou o menor. Deus chama quem Ele quer chamar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Filipe disse a Natanael: você está duvidando que Nazaré tem coisa boa? Vem e vê, vem provar, vem comer, vem beber. Você está falando daquilo que você não sabe. Vem se banquetear, vem deliciar-se, vem se alimentar, vem receber dele, porque se você chegar até ele, ele tem algo de bom para a sua vida. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Então Natanael chega, e quando Natanael chega, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Ele diz: onde tu me conheces? Jesus vai falar do passado dele. Segundo alguns historiadores, os dois eram da mesma idade.
e enfrentaram a mesma perseguição de Herodes, quando Herodes mandou matar todas as crianças. Jesus está falando de um passado que só ele sabia, mas a sua mãe, que ele disse: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira escondido. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já te conhecia antes mesmo de Filipe me apresentar. Quem é que não se lembra que Jesus disse à samaritana: mulher, eu sou antes de Abraão. Antes de Abraão eu sou. E Jesus está falando para Filipe ou para Natanael: eu te vi. Ele ficou boquiaberto, maravilhado, e o mestre diz para ele: você está maravilhado só com isso? Você vai ver coisas maiores ainda. Quantos acreditam nesta noite que nós veremos coisas maiores esse ano? Bendito seja o Todo-Poderoso. Ele vai nesta vila, essa vila simples, esse lugar pequeno, de aproximadamente 140 a 145 quilômetros de Jerusalém. E ele vai escolher quem? Ele vai escolher Maria. Os seus olhos, antes dele enviar o anjo, os seus olhos já estavam sobre Maria. Oh glória! Antes de Elias chegar em Eliseu, os olhos do Eterno já estavam sobre Eliseu. Antes de Samuel chegar na casa de Davi, os olhos do Senhor já estavam sobre Davi. Antes de Esther ser escolhida, os olhos de Deus já estavam sobre Esther. Antes de Moisés nascer, os olhos de Deus já estavam sobre Moisés. Antes de Jeremias nascer, os olhos de Deus já estavam de olho em Jeremias. Eu te escolhi no ventre materno da sua mãe, mas eu te ungi antes mesmo de você nascer. Bendito seja o Senhor, louvado seja para sempre o nome de Jesus. Aonde é que o Senhor está indo? Nesta vilinha pequena. E o texto do capítulo de número 1, versículo de número 8 nos diz: há uma virgem prometida em casamento a certo varão. Versículo 27, a certo homem chamado José, da descendência de Davi, para que se cumprisse as escrituras ou a palavra do bom Deus, da descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. Olha só o versículo de número 28. O anjo chegou ao lugar onde ela estava. Não foi ela que foi, até porque ela não sabia, mas o anjo foi. Recebe essa palavra. Deus está falando ao seu coração. Traga a sua mente cativa a esse ambiente. Deus está dirigindo uma palavra para você esta noite. Eu estou indo aonde você está. Eu estou chegando aonde você está. Você não consegue muitas vezes chegar a determinados lugares, mas eu chego para você. E nesta noite, esta palavra é profética para alguém aqui. Eu estou chegando nesse banco aí, aonde tu estás assentado, assentada. Eu estou chegando. Só quem recebe essa palavra, pelo amor de Jesus, abre essa boca para glorificar a Deus. Deus já chegou neste lugar. Deus não vai vir para este lugar. Deus já veio para este lugar. Deus já está nesta casa. E o anjo chegou ao lugar onde ela estava. Além de chegar, o texto diz que o anjo aproximou. Recebe isso da parte de Deus. O Espírito Santo quer se aproximar de você. Ouça isso, o Espírito Santo
Santo quer se aproximar de você. Pelo amor que você tem na sua própria alma, seja sensível à voz do Espírito. O Espírito quer se aproximar de você. O Espírito Santo já está na casa, e o Espírito Santo quer se aproximar de você. O Espírito Santo não quer que você fique fora desta bola, desse cerco, desta graça, desta unção, dessa autoridade. O Espírito Santo quer você envolvido. Bendito seja o nome do Senhor. Só você que pode, se não é difícil, levante a sua mão. Você que é sensível ao Espírito Santo, receba o Espírito Santo pertinho de você. Receba o Espírito Santo dentro de você. Receber o Espírito Santo é receber paz. Receber o Espírito Santo é receber gozo. Receber o Espírito Santo é receber alegria. Receber o Espírito Santo é receber fogo. Receber o Espírito Santo é receber autoridade. Receber o Espírito Santo é receber mansidão. Receber o Espírito Santo é receber uma vida doce na presença de Deus. Com essas duas mãos levantadas, abre essa sua garganta e solta grito para o Eterno que está dentro da catedral, dizendo: eu estou perto de você. Eu não saio de perto de você. Você às vezes sai de perto de mim, mas eu não saio de perto de você. Você vira as costas para mim, mas eu não viro as costas para você, porque eu te amo. Bendito seja o Deus eterno. Os irmãos do Glória estão dentro dessa casa. Se os irmãos do Glória estão dentro dessa casa, abre a boca para glorificar. E se aproximou, declarando. Olha a declaração do anjo para Maria. Olha o que o anjo está dizendo: alegra-te. Irmãos, nós vivemos dias de tristeza na terra. Uma geração triste, cabisbaixa. Pessoas que não conseguem se alegrar. Mas o Espírito de Deus esta noite está dizendo nesta palavra viva. Por que digo viva? Porque a palavra é viva. E o Espírito Santo está dizendo nesta noite: tem alguma coisa que lhe preocupa? Tem alguma coisa que lhe entristece? Tem alguma coisa que lhe incomoda? Assim diz Deus: alegra-te. Alegra a tua alma. Não tem como nesta noite não entrar de sola com a autoridade de Deus na ação diabólica do inferno, porque os demônios querem tirar a alegria da gente até dentro da igreja. Os demônios querem transformar cultos em velórios. Os demônios querem transformar cultos em encontros simplesmente, mas não vai transformar, porque o Espírito Santo está dentro da igreja. O Espírito Santo está me dizendo: alegra. Você não está num velório aonde o teu Deus morreu, disse que ia ressuscitar. Terceiro, passou quarto, passou quinto, passou 100, passou 1000 anos e não ressuscitou. Você está no templo adorando aquele que disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ressuscitou. Se você pode abrir essa garganta e soltar a melhor glória que você tem para Deus, faça isso, pelo amor de Deus. Reblai, cantava, xandarai. Alegra-te, mulher. Alegra-te, homem. Alegra-te, obreiro. Declo, vasnai, chumeblai. Alegra-te.
essa igreja que já foi agraciada, que já foi abraçada, candalaia, tandoflondemai, riapoco biblia, sapo, poco penabacera, alabando, riblonde, kindle, replacei, que já foi abraçada pela graça. Isso aqui é algo mais fantástico do que isso. Fantástico não é o que está passando na Globo agora, depois das 8 até as 10, 11 horas. Fantástico não são as desgraças que acontecem na terra. Fantástico não são as mortes, os aviões que caem. Fantástico não são as Olimpíadas. Fantástico é a igreja salva, envolvida na graça que há em Cristo Jesus. E papai essa noite está dizendo: alegra, porque eu já te abracei com a minha graça. Aí o diabo está apontando o dedão infernal para você, dizendo: você não pode alegrar, você não merece. Aí papai vai dizer para Satanás: não é por mérito dele, não é por mérito dela, é pela minha graça. Aleluia. Terceiro, o Senhor está contigo. Você recebe ou deixa para depois? Olha o texto, olha o texto, olha o texto, olha o texto dizendo: alegra-te, agraciado, agraciada, porque o Senhor está contigo. O texto não está dizendo alegra porque está descendo uma chave, alegra porque estou te dando um carro, alegra porque estou te abrindo uma porta. O texto está dizendo alegra porque você foi agraciada para carregar Jesus. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu queria pedir aos irmãos que levantassem as duas mãos lá em cima novamente. Eu achei interessante a missionária Magali pregando aqui. Ela disse que quando eu levanto a minha mão assim, eu estou dizendo: Deus é igualzinho a mim. Mas quando eu levanto as duas mãos lá em cima, eu estou dizendo: Deus é maior que mim, Deus é maior do que eu. Abre essa sua boca e solta um barulho de glória para esse Deus que está dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, onde ele não te pelo amor de Deus, fecha seus olhos, porque o céu está encostando em nós através da graça de Deus. Pelo amor de Deus, não fique olhando o movimento. Você veio buscar da parte do Senhor essa noite de domingo, e solte essa voz e fale mistério e mostra para Satanás que mesmo você desempregado, desempregada, mesmo você endividado, mesmo você sofrendo, você tem uma alegria dentro do seu coração. Nada por Deus e ninguém tira.
combinado.